If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns povos da Antiguidade Oriental, né? Vamos dar continuidade a esses povos. Nós já vimos, então, aí os mesopotâmicos, vimos o Egito, vimos hebreus, né? Na última aula, vocês assistiram uma videoaula falando sobre os hebreus. Nessa aula, nós vamos falar sobre os fenícios, tá bom? Vem comigo, acompanhem aqui na nossa apresentação para vocês aí entenderem mais uma civilização ali que se estabeleceu nesse antigo Oriente Próximo. Então, vamos começar aqui pelos fenícios, né? A civilização fenícia. Eles foram os maiores comerciantes marítimos da antiguidade, né? É interessante nós pensarmos que os fenícios se localizavam numa região pouco fértil, numa região montanhosa, árida, então eles precisaram encontrar outras alternativas. Por isso eles partiram então para a prática da pesca e do comércio marítimo, tá bom? Por eles estarem aqui localizados próximo, né, numa região litorânea, isso vai facilitar esse comércio marítimo. Então, primeira característica importante, os fenícios se localizavam ali no litoral, o terreno era montanhoso, pouco fértil, isso fez com que eles buscassem outras atividades econômicas, tais quais como a pesca e o comércio marítimo. Segue aqui comigo, né? Essa é a região aqui da Fenícia, ali as principais cidades seria aqui Biblos, Sidom, Tiro, né? Regiões ali localizadas, né? Cidades localizadas na Fenícia. Olha só como é próximo, viu? Aqui está o Egito e aqui está a Mesopotâmia, ok? Então, eles se tornaram grandes comerciantes marítimos da antiguidade, justamente por estar ali no litoral de um dos mares mais importantes deste período, né? Na verdade, o mar Mediterrâneo tem uma grande importância até hoje, porque é um grande entreposto comercial. É um mar que interliga 3 continentes importantes: a Europa, a Ásia e a África, tá? Então, é de grande vantagem aquele país ou aquela civilização que tem o domínio do mar Mediterrâneo. Tendo o domínio do mar Mediterrâneo, ela consegue controlar outras civilizações, tá bom? Então, importante aqui, característica desses fenícios por estarem próximos ali desse mar Mediterrâneo. A localização, mais uma vez, mais um mapa aqui para vocês visualizarem, agora trazendo uma perspectiva mais para a esquerda, né, do mapa, mostrando todo o mar Mediterrâneo e ressaltando mais uma vez essa relação próxima aí dos fenícios com o comércio marítimo, tá? As principais rotas comerciais, então, eles faziam todo esse comércio ali na crosta, né, aqui nas encostas desse continente africano e asiático, fazendo todo o entreposto comercial aqui com essas ilhas, com essas cidades aqui que se localizavam também no litoral do mar Mediterrâneo, tá? Outro mapa mostrando aqui a expansão marítima do mar Mediterrâneo por meio desses fenícios, né? Os fenícios eles se tornaram um grande império marítimo, porque por conta desse comércio eles vão conseguindo inclusive conquistar outros territórios, tá bom? Por isso estou mostrando essa quantidade de mapas aqui para vocês desses fenícios. Os principais fatores que justificam o êxito dos fenícios no comércio marítimo são suas embarcações extremamente elaboradas e pensadas para que eles tivessem agilidade ali nos mares. Então, eles tinham ali esses barcos compridos que possuíam vários remos, né, para que fosse fácil
a sua mais fácil, né, a sua navegação, para que eles conseguissem navegar mais rapidamente, tá? Então aqui um exemplo dessas embarcações dos fenícios. A escassez de terras férteis, a proximidade do mar Mediterrâneo, por ser uma encruzilhada de rotas comerciais, como eu já ressaltei com vocês, ter bons portos naturais, né, tem um litoral recortado, isso significava que eles tinham vários pontos de chegada até ali a Fenícia. Tudo isso trazia vantagens para esses povos fenícios, ok? Além disso, eles tinham uma abundância de madeira para a própria indústria naval. Isso fazia com que eles pudessem produzir os seus próprios navios, as suas próprias embarcações, aí que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior. Tudo isso trazia vantagem, então, para esses fenícios se tornarem aí uma grande civilização, levando em consideração ali o seu poder de navegação, tá bom? Seguindo aqui, a organização, eles eram organizados politicamente em cidades-estado. Isso significava que as suas cidades, que eu mostrei no mapa, lá no primeiro mapa, né, como por exemplo Sidom, Tiro e Ugarit, por exemplo, eram cidades-estado. O que significa cidade-estado? São cidades autônomas, com seus governos autônomos. Todas elas pertenciam à Fenícia, mas tinham o seu governo era independente, né? Então, elas tinham autonomia para funcionar em termos políticos, em termos econômicos, de forma mais tranquila, tá? Isso significa cidade-estado. Depois nós vamos, inclusive, aprofundar mais neste conceito quando nós formos falar sobre a Grécia, né, que também era organizada em cidade-estado. Mas cidade-estado, então, é um território, é uma cidade que ela é independente, apesar de ser ligada, de estar ligada à Fenícia, de estar ligada à Grécia, por exemplo, que nós vamos falar mais na frente, tá bom? Então, aqui a imagem de algumas ruínas desses territórios. A principal delas, a mais conhecida, que inclusive lá na frente nós vamos estudar uma importante guerra que vai envolver essa ilha, né, essa região, esse domínio dos fenícios, é Cartago. Cartago era um importante entreposto comercial dos fenícios. Eles paravam ali, reabasteciam, realizavam comércio, trocavam as mercadorias. Então, era um importante entreposto comercial. E por isso mesmo vai ganhar muita força e proteção desses fenícios. Tá? Quando nós formos estudar ali a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, nós vamos voltar a falar sobre Cartago, né? Sobre os cartagineses. É importante vocês, a todo momento que nós formos falar sobre essas civilizações antigas, se lembrar que uma interliga a outra, a história delas se entrecruzam, tá bom? As histórias delas se envolvem umas com as outras, em relação a uma civilização dominar a outra, ou estabelecer comércio com outra civilização, e assim sucessivamente, tá? Cartago, então, era uma importante colônia fenícia, que vai aí ser importante lá na Antiguidade Clássica também, tá? Um dos importantes legados desses fenícios foi o alfabeto fonético, né? Então, eles criam um alfabeto fonético, eles vão inovar aqui, criando esse alfabeto mais próximo ao que nós conhecemos hoje do nosso alfabeto. Tá? Importante falar que essas civilizações elas vão buscando se aperfeiçoar cada vez mais nessa escrita. A partir do momento da descoberta da escrita, né, isso vai aqui se tornando cada vez mais complexo e mais próximo do que da linguagem que nós conhecemos hoje, da escrita, tá bom? Continuando, a religião deles também era politeísta, cada cidade, estado possuía o seu deus, que na época era chamada de Baal, tá? Então, cada cidade-estado cultuava os seus próprios deuses.
O comércio era a base da economia, o que permitia uma mobilidade social, e isso daqui deve ser ressaltado como uma característica muito singular dos fenícios, porque nas demais civilizações que nós vamos estudar, a mobilidade social ela é muito reduzida ou quase zero, né, ou nula. E aqui com os fenícios, como a base da economia deles era o comércio, isso possibilitava essa mobilidade social. Isso significava que você poderia crescer nessa classificação, digamos assim, de riqueza, né, de organização societária, conforme você fosse crescendo economicamente fazendo esse comércio. Né? Então, aqui algumas imagens que simbolizam os fenícios com essa característica aí desse comércio, tá? A arte do comércio entre os fenícios era muito importante. Vou deixar linkado aqui um vídeo para vocês assistirem falando mais um pouquinho sobre os fenícios, tá bom? Lembrando que vocês precisam fazer o relatório desta aula de hoje, mas não precisa fazer do vídeo que eu vou deixar aqui linkado para vocês reforçarem ainda mais esses fenícios, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. O Fenícios é bem tranquilo, é uma civilização bem fácil de se entender, né? Vocês compreendendo a importância dela em termos de comércio, da sua localização marítima, né? De estar ali próximo ao mar Mediterrâneo, por isso facilitava o seu comércio. O fato do seu território ser rico na madeira ali, né? Ter uma floresta de cedros, isso facilita na construção das suas embarcações, que contribui aí, inclusive, para a economia, né? Para que eles pudessem, eles próprios, fabricarem os seus barcos ao invés de comprar, que isso ficaria muito mais caro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp e não se esqueça de assistir o vídeo aqui embaixo para complementar os nossos estudos, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.